Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz. É uma felicidade estar aqui com vocês mais uma vez para mais um programa Despertar Espírita. Falem para mim, por favor, aqui no nosso chat, como é que vocês estão recebendo aí imagem, som. Digam para mim, por favor, se está tudo ok, para que a gente possa iniciar aqui a nossa transmissão, chamar o nosso convidado. Conversem aqui conosco. Quero receber aqui o contato de cada um de vocês para que a gente possa saber, né? Se está tudo ok, se a gente pode falar, se vocês estão ouvindo num tom bom. Por favor, deem o feedback aqui para a gente, por gentileza. Nós estamos aqui hoje para tratar sobre um tema maravilhoso. Vamos falar um pouco sobre a mediunidade, algo importantíssimo na nossa vida. E aí, como é que fica nesse tempo de pandemia? O que que a gente faz para poder manter a nossa mediunidade controlada? Será que há a possibilidade dela se descontrolar? Vamos tratar sobre tudo isso aqui hoje. Converse conosco no chat, digam, por favor, como é que vocês estão recebendo aí imagem, som, para que a gente possa iniciar aqui. Nossos irmãos já estão aqui, ó. Queria dar as boas-vindas a vocês aqui. Fabiana Barão, Lúcia Cândido, Mália Albuquerque, nossa Denise Curitiba, querida irmã Ederson Caetano, estão dizendo aqui para a gente que está tudo ok. Então, já que está tudo ok aqui na nossa transmissão, eu queria chamar direto aqui, né, para a gente iniciar o nosso programa, nosso querido irmão Marcelo Shoa. Marcelo, meu querido irmão, dê, por favor, as boas-vindas aí aos nossos irmãos de casa. Opa, boa noite para todos que estão nos assistindo aqui ao vivo. É uma alegria a gente poder participar, viu, Américo, desse espaço da TV Nova Luz. A TV Nova Luz tem como seu empreendedor-mor o nosso querido César Reis, professor César Reis, que nós tivemos a deliciosa felicidade de privar da companhia com ele quando das atividades no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, de maneira que é uma alegria muito grande estarmos juntos e, sobretudo, para conversarmos sobre esse tema assim, muito palpitante, que é a mediunidade. Muito obrigado, meu querido irmão. E você aí de casa, você tem alguma dúvida sobre esse tema, sobre a mediunidade? Você quer trazer as suas considerações, as suas perguntas? Tragam para a gente, coloquem aqui as suas dúvidas. Enquanto vocês aí de casa estão formulando as suas perguntas, eu por aqui vou perguntando algumas coisas para o nosso querido irmão. Janice Mustage diz que está ótima a transmissão. Ederson Caetano diz que está tudo ok. Com o Marcelo também, que maravilha. Eu ia perguntar agora isso aí. Ederson já está até ouvindo nossos pensamentos. Eu ia perguntar se o nosso irmão Marcelo, se está tudo ok com ele também. Muito obrigado, meu querido irmão. Muito obrigado a todos que estão participando aqui do nosso chat. E para que a gente inicie esse programa de hoje de uma forma um tanto quanto diferente, a gente sempre pergunta inicialmente o básico ali, vai subindo. Já vou perguntar direto para o nosso irmão Marcelo Shoa. Marcelo, a mediunidade ela pode levar à loucura? Opa, essa é a pergunta que dá objeto ao tema da noite de hoje. Mas eu prefiro responder essa pergunta me servindo do alicerce doutrinário. O que é que significa isso? Me servindo da base. Primeiro, a gente precisa entender o que é mediunidade. E depois a gente estabelece, então, uma linha de raciocínio para buscar depreender se a mediunidade pode ou não levar à loucura. E a resposta eu não vou tirar da minha cabeça. A resposta nós vamos nos servir do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, mais especificamente o item 159, onde Allan Kardec ele expede a definição de mediunidade. Ele vai dizer assim: todo aquele que sente num grau qualquer, percebam que ele vai dizer todo aquele que sente, o verbo sentir. Então, a mediunidade ela está intrinsecamente associada aos sentidos, né? Todo aquele que sente, e num grau qualquer, não importa aquilo que nós chamamos de ostensividade no meio espiritista, né? Não importa essa ostensividade, maior ou menor. Toda aquela pessoa que sente num grau qualquer o quê? A influência dos espíritos, e aqui entenda-se a palavra influência como uma palavra neutra. Influência não é uma coisa boa, nem é uma coisa ruim. Eu posso ter uma influência de um espírito bom e posso ter também, igualmente, uma influência de um espírito mau, de um espírito perverso.
Não importa. Nesse caso, a palavra influência é neutra. Então, todo aquele que sente, num grau qualquer, esta influência é, por esse fato, médium. O médium, então, ele representa aqueles de nós que somos capazes de sentir esta influência. Ele, inclusive, Allan Kardec vai dizer no mesmo item 159 que essa faculdade é inerente ao homem e não encerra, portanto, um privilégio exclusivo. Logo, mediunidade não é um atributo especial de algumas pessoas, como se fosse um sacerdote druida que a gente vê andando pela rua assim e fica maravilhado, né, como os fariseus na antiguidade. Não é nada disso. A mediunidade é um atributo comum à criatura humana. O próprio Allan Kardec, no mesmo livro dos médiuns, mas agora no capítulo 16, ele vai estabelecer vários tipos de mediunidade, naquilo que ele mesmo vai chamar de quadro sinótico, e ele, nesse quadro sinótico, vai apresentar um dos tipos de mediunidade que é comum a todos, que é a mediunidade da intuição. Mas, no mesmo final do item 159, ele vai dizer que, entretanto, né, ele usa uma conjunção adversativa, todavia, aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra sob efeitos patentes e de certa intensidade, é aquilo que nós caracterizamos, então, por mediunidade. É a psicografia de Chico Xavier, é, por exemplo, a capacidade de desdobramento de Ivone do Amaral Pereira, é, por exemplo, a mediunidade de psicografia com igualmente a psicofonia de Divaldo Pereira Franco. Essa psicografia é a grafia através do psiquismo, isto é, o espírito se aproxima do médium e o médium permeia na voz, né, no instrumento fonador, a gente chama então de médium psicofônico. No Livro dos Médiuns, essa palavra aparece uma única vez no capítulo 32 da obra. De um modo geral, Allan Kardec vai chamar de médium falante, mas é a mesma coisa. Então, aquela compleição, aquela manifestação se dá através da escrita e a psicografia, se dá através da fala e a psicofonia, se dá através da vidência, se dá através da clareaudiência, são as percepções medianímicas. Estas são neutras. Se o uso é bom, promove a bondade. Se o uso é mau, promove a maldade. É como o dinheiro. O dinheiro não é bom nem é ruim. Ele é um elemento neutro. A utilidade que a gente dá é que vai determinar, vai efetivamente dar a direção se aquilo está sendo bem ou mal utilizado, no sentido de se aquilo é bom ou se é ruim. Nesse caso, e aí agora respondendo a sua pergunta, viu, Américo? Agora sim, entendendo que é mediunidade, a gente consegue refletir sobre essas questões. Lá no capítulo 18, Allan Kardec tem um tratado sobre esse assunto. Ele vai falar dos inconvenientes da mediunidade. Porque, considerando a mediunidade como sendo de aspecto pura e simplesmente anátomo-fisiológica, a sua manifestação, ela é física. Então, o espírito imprime no corpo físico, quando ele vai reencarnar. Se vocês super recomendo a leitura ou a releitura da obra de André Luiz, Missionários da Luz, que trata da reencarnação de Segismundo, por exemplo. Então, lá no processo de acoplamento do óvulo, né, com o espermatozoide, aquela união que se dá através de uma imantação pela necessidade do processo evolutivo, dentro dos mecanismos de nidação, através da célula-ovo ou zigoto, que constrói essa multiplicação e forma a estrutura física, né, a estrutura somática que cada um de nós tem no seu planejamento reencarnatório. Então, por exemplo, isso significa que, dependendo do planejamento, a gente nasce com compleição para cantar, tem gente que nasce com uma acuidade, né, perceptiva, auditiva muito grande, que a gente chama de ouvido absoluto, né? A pessoa consegue, por exemplo, com som, determinar isso aí é um Lá sustenido, é um Dó bemol, e a pessoa, então, tem uma acuidade. Essa acuidade, essa compleição, ela vai impressa pelo perispírito, que é o corpo do espírito, que o professor Hernani Guimarães Andrade vai chamar de modelo organizador biológico, e aí forma aquele corpo físico. Então, existem pessoas que nascem de olhos claros, olhos castanhos, tem gente que nasce alto, baixo, e tem gente que nasce com compleição
para a mediunidade. Esse exercício, quando exacerbado, como qualquer outro exercício que existe sobre a face da Terra que envolva os aspectos físicos, eles podem sim levar à fadiga, mas não é um privilégio da mediunidade, é todo e qualquer exercício que, sobretudo, não orientado, né? Então a gente vai conversar aí bastante daqui para frente sobre esses mecanismos de orientação. O show eu achei maravilhoso, porque eu queria justamente que você fizesse isso, desse essa visão geral, e como você falou agora, não só a mediunidade, né? A gente vai ver ao longo do nosso estudo de hoje que diversas outras atividades podem nos levar a uma fadiga, a uma loucura e tudo mais. Mas eu queria me ater agora, já que a gente deu essa visão geral, e foi maravilhoso. Primeiro, eu queria te agradecer, mas eu queria me ater agora nesse capítulo que você tocou agora, a partir do item 159, Kardec vem falar para a gente sobre os vários tipos ali de médiuns, né? Então ele fala dos médiuns de efeito físico, daquelas pessoas ele chama de elétricas, dos sensitivos, audientes, os falantes que você acabou de falar agora, falantes, videntes, etc. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, meu querido irmão, há alguma mediunidade destas que leva mais ou que torna a pessoa mais disponível, predispõe mais a pessoa a perturbações ou não? Qualquer mediunidade pode. Algum desses tipos de mediunidade acaba fazendo com que a pessoa seja mais, fique mais, né, predisposta a ser perturbada? Você entendeu? Não sei se eu me Entendi, fiz claro. claro. Perfeito, super entendi. Sim, tá tudo certo. Então, dá para a gente raciocinar assim, olha, Allan Kardec ele vai dividir a mediunidade. Quando a gente pega o livro dos médiuns, a gente vai encontrar o livro dos médiuns dividido em duas partes. A primeira parte ele vai chamar de noções preliminares, com 4 capítulos, e a segunda parte com 32 capítulos. Nos inícios, nos capítulos iniciais da segunda parte, nós vamos encontrar os fenômenos de efeitos físicos. E depois nós vamos encontrar os fenômenos de ordem intelectual. Allan Kardec faz essa divisão, mas ele faz questão de nos dizer, especificamente no capítulo 16, dentro dessa pluralidade de manifestações, que estas mesmas manifestações têm a sua psicogênese na alma. O que é que significa isso? Mesmo o efeito sendo físico, isto é, o espírito se serve de uma substância, né, que a gente no meio espírita chama de ectoplasma, essa expressão ecto, porque está em volta do plasma, da célula, né? Se a gente não fugiu das aulas de biologia para comer merenda na escola, a gente vai lembrar que, basicamente, uma célula ela é dividida em membrana, citoplasma e núcleo. E essa membrana, aliás, existem vários cientistas que dizem que a membrana celular ela tem uma espécie de memória por onde todo o processo de acoplamento com outros organismos vivos se dá através da sensibilidade dessa membrana. E é por ela que o ectoplasma se faz. Inclusive, os americanos fazem uma brincadeira com a palavra membrana, eles chamam de membrane, brain no sentido de cérebro, que o cérebro da célula estaria ali naquela parte da membrana, dentro dessa visão tríade, né, da divisão da célula, membrana, citoplasma e núcleo. Mas dentro do processo, dentro do citoplasma, que é onde a gente vai encontrar, por exemplo, ali as mitocôndrias, que são responsáveis pelo fornecimento de energia, né? E a respiração celular propriamente dita, boiando metaforicamente ali, elas estão dentro do citoplasma. Elas estão formando uma unidade, uma célula é um ser vivo, porque nasce, cresce, reproduz e morre. E dali irradiam substâncias que o professor Hernani Guimarães Andrade, né, chama ali, né, de modelo organizador biológico, porque o perispírito participa desses mesmos processos, mas por uma coisa ou por outra, essa substância ela é então utilizada pelo espírito para que ele possa movimentar objetos, para que ele possa produzir ruídos. E muitas pessoas se assustam com esses fenômenos que são de ordem física, mas não importa.
mesmo os fenômenos de ordem física, as consequências desse fenômeno, Allan Kardec vai dizer que eles são de ordem intelectual. O que é que significa isso? Vamos supor, uma pancada para sim, 2 pancadas para não. Como o espírito responde por pancadas, o fenômeno é físico, mas existe a inteligência agnóstica ao fenômeno físico que precisa discernir se naquele momento eu vou dar uma ou se eu vou dar 2 pancadas. Foi isso que fez Allan Kardec, o codificador, sacar, isso aí não pode ser um fenômeno físico pura e simplesmente, tem uma inteligência aí. Ou os processos de tiptologia, né, ou tiptografia, que é a grafia através de pancada, né? Grafia escrita, tiptopancada. Então, tiptografia, grafia através de pancadas, como se fosse um código Morse. Então, eles foram somando letras, letras e mais letras, palavras, palavras e mais palavras, frases, frase e mais frases, parágrafos, parágrafos e mais parágrafos, toda uma ideia. E esse conjunto de ideias que nascem de um fenômeno físico, eles são de ordem intelectual, porque a gente faz, dentro desse mecanismo de tiptografia, que é a grafia através de pancadas, a gente faz a tradução, vamos dizer assim, daquelas pancadas numa informação inteligível. O resultado dessa tradução é a informação que o espírito traz. Essa informação ela é de ordem intelectual. E Allan Kardec vai dizer que o médium sempre participa desse processo, mesmo que o fenômeno seja físico, porque a manifestação, o produto final do fenômeno, ele é de ordem intelectual. Então, o médium vai sempre participar do processo. Nesse aspecto, pouco vai importar, então, dentro desse fato, dessa analogia, se essa manifestação ela é pura e simplesmente intelectual ou intelectiva, como é o caso da psicografia, ou como é o caso da psicofonia, ou se ela é mecânica ou física, como é o caso dos processos onde os objetos se movimentam. Então, como em ambos os casos, a participação, vamos dizer assim, cognoscente, né, que é uma palavra diferente, do conhecimento, da parte cognitiva da pessoa, né, ela sempre exerce uma influência. Então, os médiuns, por exemplo, poliglotas, ou a glossolalia, que é a capacidade em expressar o médium através da escrita ou mesmo da fala, em idiomas diversos. Aquele idioma manifestado pelo médium, ele visita nas matrizes perispirituais daquele médium, o que é que significa isso? De existências anteriores àquela vivência. Porque o espírito ele se comunica pelo pensamento. Então, eu posso receber uma mensagem de um alemão, de um espírito que tenha vivido na Alemanha, ele vai irradiar o seu pensamento, eu vou captar o pensamento e vou registrar no papel em português. Quando eu registro em alemão, obrigatoriamente eu preciso ter também esse registro dentro dos meus refolhos perispirituais. O que é isso? Dentro das minhas matrizes, dentro de encarnações anteriores. Então, o processo medianímico ele tem como pivô o médium. Nessa análise, ela então vai importar pouco se ela é física, se ela é intelectiva. Aliás, aqui eu vou dar uma dica. Nós temos uma página na internet, chama-se Espiritismo e Mediunidade.info. É tudo junto, Espiritismo e Mediunidade.info. Lá na seção de download, vocês vão encontrar um PDF, que é um mapa mental. O que a gente fez? Nós pegamos todo o capítulo 16 da obra e nós fizemos a diagramação, usando um mapa mental, construindo aquilo, na verdade, que o próprio Allan Kardec chamou de quadro sinótico. Então, nós usamos um mapa mental para poder construir esse quadro sinótico. E lá vocês vão perceber essa diferença, né? Espiritismo, mediunidade.info, canto superior direito, seção de download, lá tem o PDF do quadro sinótico. Acho que vale super a pena dar uma olhada. E aí, então, respondendo agora a sua pergunta, eu gosto de fazer prólogos para que a gente se contextualize na resposta, né?
pouco vai importar se essa manifestação ela é de uma ordem ou ela é de outra. O que é que vai importar? O psiquismo do médium. Qual a sua ligação? Quais os seus pendores, as suas compleições, os seus desejos, os seus anseios, o mundo íntimo do medianeiro. É isso que vai determinar o fato medianímico em si. Querido Shoa, nada é por um acaso, né? Enquanto você estava falando, quase que simultaneamente, uma irmã colocou aqui no nosso chat, eu achei muito interessante, porque parece transmissão de pensamento, e é mesmo, né? E A é nossa mesmo, querida é. irmã Fabiana Barão, ela coloca assim, Ô, o que Fabiana. fazer, como se, você acabou de falar agora sobre efeitos físicos, né? O que fazer quando se escuta muito barulho dentro da casa? Aí, para melhorar você, para ficar mais fácil a resposta, ela já disse. A Ah, resposta padrão nossa é colocar o evangelho no lá em prática, né? Então ela já ah. disse para a gente: faço o evangelho, mas nada deles irem embora. Bom, é importante que a gente entenda que espírito não é furúnculo, né? Que a gente precisa expurgar. Né? Espírito não é demônio. Aliás, essa palavra demônio, que vem de daimon na filosofia, ela significava gênio ou um espírito bom. Então, os filósofos antigos acreditavam que todos nós possuíamos um demônio, um daimon, um espírito que fica ao nosso lado, um espírito familiar. Que esse espírito familiar ele pode querer se manifestar, ele pode querer dar as suas dicas, conversar com a gente. E é interessante observar que eu falei de fenômeno físico agora, mas às vezes esse ectoplasma ele sai do vizinho, da casa do vizinho. Não necessariamente o fenômeno físico, o fenótipo, né? Aquilo que aparece na nossa residência tem gênese, do ponto de vista da mediunidade, na nossa família. Às vezes o espírito retira esse ectoplasma do vizinho, das circunvizinhanças, né? Num perímetro XPTO qualquer. Então ele vai retirar aquela substância e o fenômeno físico ele vai acontecer. E o espírito, quando se manifesta, Allan Kardec vai dizer isso na obra O que é o Espiritismo, né? Ele vai dar 3 grandes possibilidades de comportamento nosso, em cima das facetas. Primeiro, pode ser um espírito sofredor, pedindo prece, tá certo? Então, ele se serve das possibilidades de efeitos físicos para chamar a atenção, como aconteceu nos fenômenos de Hydesville, que ficaram muito conhecidos, né, nas Américas, das meninas Fox, que dialogaram, porque elas, pelo pleito religioso, elas acreditavam tratar-se do diabo, do demônio. E dentro daquela herança do paganismo, o diabo tinha um pé rachado, como se fosse um pé de cabra, e as meninas, seu pé de cabra, se for o senhor mesmo, dá uma pancada para sim, dá 2 pancadas para não. E instituiu-se ali o fenômeno da comunicação com os chamados mortos, porque a gente sabe, com o espiritismo, que não existe morte, só existe vida. E o espírito, quando ele está na erraticidade, ele pode querer se comunicar com a gente, e ele pode querer se servir, as mais das vezes, desses fenômenos de efeitos físicos. Um dos objetivos, como dissemos, aliás, foi Kardec que disse isso na obra O que é o Espiritismo, um deles é o espírito estar sofrendo e ele está querendo chamar a atenção para que a gente possa fazer uma prece por ele, orar em favor dele. Não é orar para se ver livre. A ideia não é essa, né? Eu sei que às vezes a gente, quando tem pouco conhecimento sobre o Não assunto, é exorcismo, não, né, o show? pois é, você usou a palavra certíssima, América, não é exorcismo, né? Eu vou orar para me ver livre dele. Não, eu vou buscar envolvê-lo, é um irmão de ideal. Agora, quando a gente conhece pouco um assunto, tudo aquilo que a gente desconhece, que a gente ignora, a gente teme. Então, em paralelo, estudar o espiritismo, por exemplo, participar de uma live como essa é sensacional, porque a gente vai tomando conhecimento das coisas. Allan Kardec vai dizer que os espíritos nada mais são que os homens e as mulheres que animaram personagens que viveram por sobre a face da Terra. O que é que significa isso? A gente, quando for para o plano espiritual, que a gente chama de erraticidade, né? O espírito errante não é aquele que erra, viu, gente? É aquele que está na erraticidade. E o espírito na erraticidade continua gostando de chocolate,
continua gostando de feijoada, quem gosta, continua gostando das coisas, dos pendores, dos gostos. Quem tem hábito da maledicência vai continuar querendo falar mal dos outros, mesmo depois de morto, mesmo no mundo espiritual, porque nós levamos o nosso traço de caráter. Aquilo que Jesus vai dizer que o ladrão não rouba, que a ferrugem, né, não oxida e que o ladrão efetivamente não toma para si. Ou seja, são os nossos valores emocionais. E a gente entende com Kardec, então, que os espíritos nada mais são que homens e mulheres, não é nada de especial. Às vezes a gente não dá a menor pelota para a pessoa em vida, mas se ela desencarna e ela se manifesta numa reunião mediúnica, aí a gente, todo mundo lê a mensagem como se fosse uma coisa sensacional. É porque a gente ainda coloca a mediunidade dentro de um aspecto sobrenatural. E não é um aspecto natural, é um fenômeno natural. Então a primeira coisa é ignorar, e por isso a gente teme. Então fazer prece, porque o espírito está pedindo isso. O segundo é um espírito familiar nosso, e aí aqui muita atenção, porque se eu tenho o hábito de alcoólico, um espírito familiar vai querer que eu faça uso de alcoólico. Se eu tenho o hábito, por exemplo, do fumo, da maledicência, se eu tenho o hábito da traição, ou se eu tenho o hábito de estudar música, se eu tenho o hábito da leitura, um espírito familiar não é um espírito bom nem é ruim. O que vai determinar é na familiaridade que ele possui conosco o nosso próprio gosto e pendor, a nossa compleição. Então, o fato de ser um espírito familiar não quer dizer nada. Isso não sou eu que digo. É Allan Kardec, no capítulo 17 da obra O Livro dos Médios. Super recomendo deem uma revisada lá no capítulo. Eu gosto de citar o capítulo para as pessoas não acharem que eu estou tirando esses conceitos da minha cabeça. Eles não são meus. Eles são doutrinários. É diferente. Então, bom. Olha o show, eu te confesso que eu não lembro nenhum capítulo. Tá tudo certo. Eu lembro porque toda hora eu leio, então é uma obrigação, tá certo? Bom, então lá no capítulo 17, Allan Kardec vai trabalhar esse conceito de espírito familiar. E aí ele pode se apresentar. Ele pode querer, não exatamente pedir prece, como o espírito sofredor, que também pode ser familiar, mas ele pode se fazer presente para dizer, eu estou aqui, né? E pode ser também um espírito bom. Pode ser um espírito bom, um espírito amigo, que queira dar um aviso. É porque o que a gente faz? A gente pega a banana, descasca a banana, joga a banana fora para comer a casca. A gente fica com o fenômeno. A gente não fica com o resultado do fenômeno. Isso é ruim. Se Allan Kardec ficasse com o resultado do fenômeno, seria terrível. Não ficasse, né? Seria terrível. Porque quando ele recebeu um convite do senhor Fortier para assistir às mesas que se movimentavam, né? A primeira coisa que disseram para ele foi assim, olha, se você fizer perguntas para as mesas, elas respondem. Aí Kardec chama impossível, porque mesa não tem cérebro para pensar, nem nervo para sentir. Então a resposta da mesa não vem da mesa. Parece óbvio isso, né? Mas as pessoas imaginavam que as respostas vinham da mesa. E ele entendeu que não. Ele entendeu, inclusive a gente chama isso em doutrina espírita de axiologia. Um axioma é uma valoração. Então, o valor que a gente dá para esse assunto é o valor racional. Espiritismo é razão. Nós tememos porque desconhecemos. Então, no terceiro aspecto, pode ser sim um espírito bom. Nas três perspectivas, orar é sempre uma receita de bolo infalível, porque quando a gente ora, a gente abre a boca da alma, nós sintonizamos com o que há de mais superior, ficamos em torno do nosso próprio centro, e isso amplia o nosso poder de discernimento, porque através da oração surgem as intuições. Então, se a gente não sabe o que a gente faz com aquele fenômeno, com aquela situação que está acontecendo, quando a gente faz a oração, quando nós, vamos dizer assim, entramos num estado de quietude, ou o mais próximo possível da quietude, a gente então começa a ouvir, na perspectiva da intuição, aquilo que os espíritos querem nos aconselhar. Por isso que a gente recomenda a oração. Porque, de um modo geral, a raiva cega, assim como a ignorância não produz, né? A ignorância, o desconhecimento, leva a criatura a um automatismo. Então, assim como a ignorância
produz esse tipo de comportamento, a raiva, o desequilíbrio, ele também produz essas consequências. Então, a oração cria esse mecanismo de ponderação, que então a gente consegue ouvir do espírito amigo, aquele anjo de guarda, espírito protetor, o nome que a gente queira dar, dentro desse mecanismo intuitivo proporcionado agora pela minha concentração através da oração, o que ele vai me sugerir em função daquele cenário que se me apresenta, angustiante, porque é um fenômeno físico, às vezes é assim, bem constrangedor e tal, e aí, pela veia da intuição, a gente recebe as respostas. Querido Marcelo, tem um monte de pergunta aqui no chat, hein? Opa! Essa é a boa notícia. A má notícia é que a gente só tem mais 20 minutinhos de programa, É porque a gente tem mesmo, é? depois a Leila Brandão e a gente não pode atrasar. O Tá Despertar bom. é o dia que a gente não pode de jeito nenhum passar. Acabamos perdendo um pouquinho de tempo com a questão aí da internet, mas a gente vai recuperar. Nosso querido Arner, vou direto à pergunta. Nosso querido Arner, ele pergunta assim: o Showa, ser médium ostensivo é merecimento ou uma punição para o ser? Vou pedir só para você fazer um pouquinho mais curtinho para a gente conseguir responder um pouco mais de irmãos aqui. Então tá bom. Então eu vou, como diz os americanos, eu vou straight to the point, direto ao ponto. Não é nem uma coisa nem outra. Mediunidade é um dom que todos nós recebemos, como a gente recebe o dom da possibilidade de canto, como a gente recebe as compleições na vida. A mediunidade é uma delas. O que vai determinar se a mediunidade é boa ou é ruim é o que nós fazemos com ela na vida. É isso que vai determinar. Então, ela não é nenhuma punição, ver espíritos não é uma punição, entrar em contatos com o espírito não é punição. Muito pelo contrário, é uma forma da gente perceber, porque eles falam, olha só o que aconteceu comigo. Então, agir de forma inteligente é na perspectiva do erro do outro. E a gente já ganha. O médium, nesse aspecto, ele está um passo à frente, porque os espíritos falam com ele. Só que com isso aumenta o nível de responsabilidade, porque agora ele já não pode mais se movimentar como uma pessoa ignorante. Por falar em se movimentar, a nossa Lucilene Martins, ela pergunta assim: como um médium atuante, eu entendo que ela então frequenta o centro dela, trabalha, né? Ela pergunta como um médium atuante deve se comportar com um familiar que faz uso do álcool e do fumo. Delicado, né? É. É delicado, olha. Manuel Filomeno de Miranda, na obra Nos Bastidores da Obsessão, é o primeiro livro, né, o primeiro dos 17. Na verdade, ele está lançando o 18º livro, que Divaldo citou para a gente há pouco. Mas dos livros publicados até agora, esse é o primeiro livro. E lá, na terceira introdução do livro, Miranda vai nos dizer de determinados vícios que são socialmente permitidos, né? A gente diz assim, eu bebo socialmente. A gente gosta de dizer que quem bebe socialmente, porque todos os nossos movimentos voltados à coisificação da criatura é um movimento onde a gente não se entende como espírito imortal. Então, só que o nosso compromisso não é com o outro. O nosso compromisso de crescimento, ele é nosso, ele é individual, não é individual, sabe? Ele é individual, ele é nosso. Então, nós não temos conta com a vida das pessoas, na seguinte perspectiva. Aliás, a tese não é minha, ela é de Jesus, de que vale salvar o mundo e perder a alma, perder-se a si mesmo, né? A tese não é minha, é de Jesus. Então, o nosso compromisso é conosco. O que a gente faz quando a gente vê uma situação, sobretudo quando convive com a nossa própria família? Eu vou me servir para encerrar de um pensamento de Francisco de Assis que traduz muito bem essa resposta, vai na direção dessa resposta. Ele diz assim: divulgue o evangelho a todo tempo e, se precisar, use palavras. Querido Show, eu deixei justamente para perguntar imediatamente após essa. É uma pergunta que também está totalmente dentro desse contexto, é da Jaqueline Reis. Ela pergunta assim: pessoas aí, vai exatamente no que você falou, né? Pessoas que têm, elas próprias, o vício do tabagismo, podem frequentar um trabalho mediúnico? Nós somos todos cheios de vícios, né? Todos nós possuímos as nossas dificuldades. A gente não tem um desconfiômetro, né?
um psicostrópico ou uma ferramenta que a gente encoste na pessoa e a ferramenta seja capaz de fazer uma aferição se aquela pessoa ela tem ou não a condição de participar dessa ou daquela atividade. O que é importante de ordem íntima é que a pessoa se afaste daquilo, porque aquilo é uma bengala psicológica. Mas todos nós possuímos as nossas bengalas psicológicas. Então eu gostaria de deixar um recado que não é um recado condenatório. Porque aquelas dificuldades nossas que são aparentes, a gente condena nos outros. E isso é terrível, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E a tese é de Jesus, ela não é minha. Então, quando nós nos movimentamos na compreensão em relação ao outro, isso fortalece laços de amizade. E um dos ingredientes colocado por Hermínio Miranda na obra Diálogo com as Sombras, que é uma obra expedida pela Federação Espírita Brasileira, um verdadeiro tratado de reunião mediúnica, super recomendamos a leitura. O componente de união de um grupo é a fraternidade do grupo. Então, se a gente começa a construir fio desencapado entre nós, funcionando ali como policial do evangelho, é complexo, porque cria dissensão no lugar de agregar. Por outro lado, é igual uma balança de feira, né? A gente bota o ingrediente, depois vai botando o peso ali, até chegar no fiel do plumo lá. Por outro lado, a pessoa que tem o hábito do fumo precisa fazer o exercício de não chegar na reunião mediúnica com cheiro de cigarro, né? Então, até ele conseguir se livrar daquele mau hábito. Porque a diferença do hábito para o vício, e a tese não é minha, de Joana de Ângeles, é quando ele domina você. Aí ele se torna um vício. E todo vício é sempre uma segunda natureza. Querido show, eu me recordo aqui de uma passagem até que eu não me lembro exatamente o livro que tá. Como eu te falei, eu não tenho essa memória, não. Eu leio pra caramba e não sei nunca onde está isso. Mas eu me recordo de um livro de contos espíritas em que contava a história de um cidadão que sempre dizia: eu não estou preparado para trabalhar. Então ele sempre perguntava: puxa, senta na mesa, vem desenvolver. Eu não estou preparado ainda, eu não estou preparado. E eu queria lembrar os irmãos, né, que se a gente esperasse estar preparado para trabalhar, os centros espíritas estariam vazios, né? Porque não tem ninguém verdadeiramente preparado. Como você falou, é um exercício diário que nós temos que fazer, responsável, para que a gente, pouco a pouco, vá abandonando esses nossos vícios, as nossas dificuldades. Mas isso vai acontecendo, penso que paralelamente, é correto a gente pensar assim? Eu trabalho e mudo, trabalho e mudo. Não posso esperar melhorar tudo, ser um ser humano perfeito para trabalhar, não é verdade? Então, a gente costuma brincar e dizer o seguinte: a exceção dos elétrons que pulam de uma eletrosfera para outra, na natureza nada dá saltos. Agora, o que é importante observar, existe uma obra, um opúsculo, né, que é nessa direção aí, chama-se Qualidade para a Prática Mediúnica. O livro é dividido em 3 partes. Né? O projeto responde, Divaldo responde e os espíritos respondem. E lá, o projeto, o livro, se serve de uma frase, de um pensamento de Goethe, que é um escritor e um filósofo alemão muito importante, que ele vai dizer assim: não pode haver nada pior do que uma pessoa munida de boa vontade sem saber o que faz. Divaldo, numa de suas conferências, ele foi mais longe expedindo comentários a esse respeito. É preferível você se servir de uma pessoa de má vontade, mas que sabe o que está fazendo, do que o contrário. Então, a boa vontade não resolve. O que resolve é a capacitação. E a tese não é minha, ela vai expedida por Allan Kardec, lá na segunda terça parte do mesmo capítulo 17 que a gente mencionou, onde ele traz a necessidade do estudo. O estudo antecede a apreciação do fenômeno. A pessoa primeiro precisa entender o que ela vai perceber. Porque a gente, quando vai movido pela curiosidade, a codificação e o próprio mestre de Leão vai chamar isso de frivolidade. E toda reunião ligada à frivolidade, ela não gera nem cria campo de sintonia com as entidades benfazejas, porque ela é centrada na curiosidade, ela é centrada na irresponsabilidade. Então a gente ainda fala sobre questões de pontualidade, sobre questões de assiduidade. A pessoa assumiu um compromisso, na empresa onde trabalha ela pode bater cartão, ela entende que precisa chegar no horário, mas na casa espírita ela faz de qualquer jeito. Então, esse nível de regramento é o que Goethe vai falar da qualidade.
Então, a busca por essa qualidade, ela passa por aspectos comportamentais, mas também passa por aspectos do conhecimento. Ela precisa entender o fenômeno que ela vai buscar vivenciar. Então, os irmãos de casa não basta tentar apenas melhorar-se, né? A gente tem que se melhorar, a gente tem que conhecer, estudar, isso tudo é fundamental para que a gente, a cada dia, a gente desenvolva um trabalho melhor. Só não espere, como eu falei, ficar totalmente perfeito, não. A gente vai levando e vai aprendendo. Infelizmente, a gente não vai ser, como o nosso irmão falou muito bem, o show, a gente não vai saltar do dia para a noite para espírito puro. A gente vai devagarzinho, porque a natureza não dá saltos. Meu querido irmão, a nossa. Pode falar, desculpa, antes de Eu eu estou fazer a dizendo assim, pergunta. Fala. perdão, nada na natureza é assim. Se a gente observar entre o dia e a noite, você tem a tarde, o sol, quando vai se pondo no Oriente, a clariboia vai deixando aquele rastro alaranjado, depois a abóbada celeste vai dominando na noite, até que a gente vem a madrugada. Depois da madrugada, a gente vai, então, o sol vai surgindo no leste, né? Porque ele nasce no leste e se põe no oeste, com uma variação aí em torno de alguma coisa perto de 23 graus, a depender dos cenários de solstício ou de equinócio, que é o que determinam as estações do ano. Mas por uma coisa ou por outra, existe uma gradação no processo. O botão de uma flor, ela não pum, ela não, né? Ela é um processo lento. Essa lentidão, esse processo, que inclusive contrasta com as reflexões do século XXI, porque hoje as pessoas são automáticas, hoje todo mundo quer expedir conteúdo de 5 minutos, ninguém quer ler um livro de 600 páginas, quer assistir um vídeo de 5 minutos onde o autor fala sobre um determinado assunto que às vezes levou 20 anos estudando, e a pessoa, sem nenhuma profundidade, faz juízo de valor sobre um pensamento. Eu já ouvi muitas pessoas criticando o pensamento do austríaco Bauman, Zygmunt Bauman, quando fala do homem líquido, né? Sem ter lido, inclusive, o pensamento dele. A gente pode discordar, né? Vês de tudo e retens o que é bom, a tese de Paulo de Tarso, mas a gente precisa se ocupar disso. Allan Kardec, para a gente entrar agora na próxima pergunta, ele vai dizer o seguinte: para opor-se a um cálculo, é necessário expedir um outro cálculo, o que exige saber calcular. Exatamente. E hoje é o que mais acontece, as pessoas criticarem realmente sem saber nem do que estão falando, né? Muito triste isso, mas estamos aqui, né, na TV Nova Luz. Aliás, eu aproveito para dar um recado ao pessoal. Estamos aqui justamente tentando mudar essa consciência, né? Tentando fazer algo diferente. Estudos profundos. Aliás, o show, isso aqui é até algo que eu queria conversar com o pessoal de casa. Nós sabemos, às vezes a gente recebe comentários de irmãos até com muita boa vontade, falando Américo e Yasmin Madeira, conversam com a gente, falam, puxa, o que dá visibilidade mesmo é vídeo curto, de 3 minutos e tudo mais. A gente sabe que um estudo desse que a gente fez aqui de 1 hora, pouquíssimas pessoas vão assistir. A gente sabe disso. Temos total conhecimento. Mas não queremos ficar na superficialidade, né? Eu fico até triste, por exemplo, igual agora eu falei para o meu irmão, para a gente tentar alcançar o maior número de perguntas possíveis, porque, de certo modo, a gente acaba perdendo essa qualidade. E o objetivo da TV Nova Luz não é esse, é aprofundar o máximo possível na medida das possibilidades que um vídeo de 1 hora tem. Porque não há nada que supere o irmão ir lá em casa, pegar agora o livro dos médiuns, folhear e ver tudo isso que a gente está conversando aqui. Nossa Isso Denise aí. Magalhães, ela pergunta assim, a disfunção orgânica predispõe ou favorece a subjugação espiritual? A subjugação espiritual, ela está vinculada diretamente ao psiquismo. Essa informação eu também não tirei da minha cabeça, ele está no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec trabalha os tipos de obsessão. Aí será uma outra live, viu? Só para a gente falar sobre obsessão. Mas, para a gente ir na direção da resposta, uma das formas de obsessão, que é a chamada subjugação, quer dizer, o espírito está sob o jugo. Depois, na Revista Espírita e na própria codificação, Allan Kardec até usa a expressão chamada possessão.
mas, de modo geral, o conceito é o conceito da subjugação, de estar sob o jugo. E existem dois tipos de subjugação: a subjugação física, que é chamada de subjugação corporal também, e a subjugação moral, que é onde a pessoa faz, diz coisas, ela se comporta de forma agnóstica, indiferente ao seu pensamento, à sua ideia original. Mas a simbiose já é tão grande que o espírito já permeia aquele impulso. E existe o aspecto físico, que inclusive algumas dores, sintomas patológicos são causados por processos obsessivos. O sintoma, o efeito, ele é físico, mas a psicogênese está no espírito, que estabelece uma confluência vibratória com aquele espírito. Então, a origem, que a gente chamou aqui de psicogênese, né? A gênese, a origem está no psiquismo, está na nossa mente, no nosso pensamento, nas nossas inclinações, dos nossos gostos, dos nossos pendores. Quando ela chegar, ela vai ver só. Eu vou falar com ela. Meu irmão está pensando o quê? Comigo é assim. Comigo falou, eu respondo mesmo. Esses clichês comportamentais, eles vão se transformando num verdadeiro leão, porque nós vamos alimentando aquele animal dentro de nós. E, com isso, nós vamos potencializando esses mesmos efeitos que se traduzem em sintomatologias. Mas vejam, o sintoma é o efeito, a gênese, a origem está no psiquismo da criatura, que ela escolhe vincular-se, ter o seu pensamento vinculado a essa ou aquela ideia. Mas isso será, assim, uma hora só para a gente trabalhar as questões da obsessão. Olha, o show, você não fala isso não, porque aqui a gente faz convite ao vivo, que é para a pessoa ficar numa saia justa e ser obrigada a aceitar, hein? Mas olha, você sabe que ser convidado para vir para cá, para mim, não é uma saia justa, não. Eu acho que eu fui escocês em outra encarnação, visto bem saia, viu? Aqui é uma alegria, porque a gente tem um carinho muito grande por vocês. Como eu disse, né, a TV Nova Luz tem ali o braço da iniciativa também do professor César Reis. Tem a nossa querida Yasmin Madeira, que, aliás, a gente aproveita e já deixa aqui um abraço. Ela está lá em Portugal, né? A gente Ela acabou de falar comigo alguns minutos antes da gente entrar no ar e mandou um beijo para você. Yasmin, olha, coraçãozinho. Então, a gente fica bem à vontade, tá? Compatibilizando as agendas, será uma alegria a gente poder conversar sobre mediunidade. Meu querido irmão Uchoa, fala para mim o seguinte: o não desenvolvimento da mediunidade pode levar à loucura? A gente observa na literatura espírita, se nós quisermos tomar de uma única palavra, né, talvez seja até uma infantilidade da nossa parte a gente querer resumir todo um conjunto de obras da literatura espírita numa palavra. Mas se a gente quiser produzir essa síntese dos espíritos que se manifestam nessas literaturas como espíritos pouco ou nada felizes, existe uma palavra que caracteriza. Chama-se arrependimento. É a consciência do pouco que fez com muito que recebeu. E na obra Tramas do Destino, Manuel Filomeno de Miranda, mais especificamente no capítulo de número 7, onde ele trata dos fenômenos da auto-obsessão, ele vai colocar para nós que esses processos culposos, quiçá dolosos, porque o dolo é efetivamente a identificação do processo de culpabilidade por parte da pessoa. Então ela reencarna. A gente costuma dizer o seguinte: a gente não lembra o que foi, eu não lembro se eu fui um professor, um lixeiro, um matemático, um engenheiro, um gari, porque pouco importa o personagem que eu animei, mas se eu percrustar a minha alma, se eu fizer aquele exame íntimo, né, que é proposto, inclusive, por Santo Agostinho, não estou tirando da minha cabeça, eu vou conseguir lembrar o que eu fui, pelo meu traço de caráter, pela minha compleição, pelos meus desejos, pelos meus pendores. Então, isso significa dizer que a criatura humana, ela, nesse aspecto, ela, dentro desse movimento reencarnacionista, ela precisa se encaixar
como espírito imortal. Sabe, América, eu estou absolutamente convencido que o arrependimento é a ausência desse pensamento de espírito imortal. E aí, é óbvio, como eu disse no capítulo 7, Miranda vai apresentar nesses mecanismos de autoobsessão a menina Lissandra, no livro, super recomendamos a leitura da obra, como visitando processos de alienação mental. Esse processo de alienação mental, pela autoobsessão, ele é provocado por processos de culpa do passado. E a mediunidade, nesse caso, não tem absolutamente nada a ver com esses processos. Muito pelo contrário, a mediunidade ela surge como um mecanismo de soerguimento da criatura, como a gente vai observar, por exemplo, na família Soares, né? As personagens, mas isso daí é outra live, só para a gente falar dessas questões. Querido Marcelo, a gente já está estourando nosso tempo aqui. Teve um irmão que perguntou para a gente sobre o desenvolvimento da mediunidade. Isso a gente vai fazer uma live aqui só para falar sobre o desenvolvimento da mediunidade. Queria que você participasse para a gente falar sobre questões específicas. Mas eu queria só que você finalizasse com uma resposta, utilizasse a tela para já se despedir dos nossos irmãos, que nós já estouramos o nosso horário, que é a seguinte: nesse momento agora de pandemia, com todos os centros espíritas fechados, né? Como é que fica a questão da mediunidade? Em que impacta a mediunidade, esse fechamento dos centros espíritas, e que impacto da mediunidade traz na vida dos seres humanos? O que esse impacto causa, né, na vida dos seres humanos? Essa pergunta ela é sensacional, porque ela vai ao encontro do entendimento do que seja mediunidade. De um modo geral, a gente acabou associando mediunidade ao fenômeno, a estar à mesa 1h30 numa casa espírita. E quem é médium da vida. Então, o médium não é aquele que fica à mesa expedindo informação dos espíritos. E aí, se eu não estou lá fazendo essa expedição, eu entro num estado que é como se o espírito fosse um furúnculo e eu preciso expurgar aquele furúnculo. E não é nada disso. O médium, na verdade, é aquele que serve. E servir é a função primeira do espiritista. A gente costuma dizer que a palavra mais importante na doutrina espírita não é nem a reencarnação, é a caridade. Está lá na obra o que é o espiritismo: fora da caridade não há salvação. E quem expediu essa máxima foi o mestre de Lyon, o codificador da doutrina espírita, o próprio Allan Kardec. Fora da caridade não há salvação. Então a caridade, nesse instante, floresça onde Deus te plantou, vai dizer um padre norte-americano. Se é dentro do teu ambiente doméstico que você está, é lá que você vai exercer a sua mediunidade. Porque quando a gente acarinha uma criança, a gente dá passe na criança. Quando a gente descasca um legume, a gente energiza o legume. Quando a gente abraça um amigo, a gente faz uma transfusão de energia. Quando a gente ora, nós abrimos a boca da alma. E oração não é placebo. A gente gosta de lembrar muito o capítulo de número 30, onde Humberto de Campos trabalha a visão de Maria, a mãe de Jesus, que depois de ter recebido a presença do próprio mestre, né, dizendo que Deus estava convidando-a para ser a mãe santíssima, vamos dizer assim, ela agora, então, recém-desencarnada, lembra dos cristãos primitivos, e quando ela visita os calabouços, ela verifica aquele cenário de dor daquelas pessoas e ela pensa assim: o que eu posso dar para essas criaturas? E ela então estimula uma cristã primitiva a cantar, e junto com esse cântico ela abre a boca da alma, ela ora, ela conversa com Deus. Então, nesse aspecto, para nós já nos despedirmos, se você não lembrar absolutamente nada do que nós conversamos na última 1 hora, quando você terminar de assistir essa programação da TV Nova Luz, ore. Pegue o Evangelho, faça uma prece fervorosa a Deus. Diz assim: Senhor, me proteja de mim mesmo, da minha pequenez, do meu homem velho, daquele espírito ainda que teima em falar por mim. E dá, Senhor, bom verso ao anjo que quer falar.
aquele espírito imortal que se utiliza assim das minhas possibilidades mediúnicas para expedir as suas mensagens. Mas mais do que isso, eu gostaria, Senhor, que tu se utilizaste das minhas parcas possibilidades, porque a lembrar de Paulo de Tarso, ele vai nos dizer assim: pois que Deus operava milagres através de minhas mãos. Paulo de Tarso reconhecia que as mãos eram dele, mas o milagre era de Deus. Muito obrigado, meu querido Show. As suas palavras foram muito sensatas, profundas, com uma conteúdo, uma base tão forte que são assim inegáveis. Então, muito obrigado pela sua participação aqui. Teremos você outras vezes, vamos entrar em contato aí para poder acertar essa agenda. O pessoal da equipe da TV Nova Luz é forte, eles não ficam Eu sei. parados, não. Vão te ligar até você aceitar. Um beijo no seu coração. Um beijo, meus queridos irmãos de casa. Eu vou encerrar aqui bem rapidinho, porque agora tem a programação da nossa querida irmã Leila Brandão. Fiquem com a programação da TV Nova Luz até segunda que vem em mais um Despertar Espírita. Se você aí gostou desse vídeo, ajude a compartilhar. Sem dúvida nenhuma, sem a ajuda de vocês, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A TV Nova Luz não tem verba para marketing, então tudo que a gente tem é porque vocês aí de casa têm de visibilidade, de corações unidos a nós, de irmãos crescendo nessa família, tudo isso é graças a cada um de vocês aí de casa. Um beijo no coração. Até segunda que vem. Até lá.